em meio à escuridão. Estamos de volta no Antenados na Geral, segundo bloco. Estamos falando sobre como interpretar a Bíblia. Você que está pegando novo convertido ou convertido há muito tempo e não lê a Bíblia, crente, começa a ler a Bíblia aí, tá? Se você está muito dentro da igreja e não lê, só lê na igreja, realmente você só vai entender dela o que o pastor fala. E aí a gente fica à deriva de pessoas, de liderança. Se você, tudo que você sabe da Bíblia é a interpretação do seu pastor, a gente entra naquilo que o pastor Bispo falou, o Bispo Hermes falou, ó. A Bíblia Sagrada fala que a gente tem que examinar, mesmo quando ela é passada. Então, se o seu pastor fala amém, glória a Deus, meu pastor é homem de Deus. Mas é bom você acompanhar e ler e examinar as Escrituras, porque você vai ser abençoado, vai, às vezes, até ajudar o pastor também. Porque é bom, não era o que pastor, faziam os bereanos, e Paulo não ficou ofendido. É que, infelizmente, hoje há igrejas onde é proibido perguntar, porque a pergunta é tida como ofensa para o pastor. Então, a pessoa, às vezes, está cheia de dúvidas. Questionamento e oposição. Exato, eles, mas fica com receio de chegar para o pastor. Pastor, eu não estou entendendo. Não, você não está entendendo porque você é Tomé, porque você não crê. Pô, peraí. Quem pergunta é porque quer saber, não é verdade? Porque também a própria estrutura de um culto na igreja, onde o pastor vai pregar e já é aquela coisa dele pregar e todo mundo escutar, ninguém perguntar, isso já é uma coisa que força a pessoa a ficar ali e não questionar. Só indo para a escola dominical mesmo, porque ele vai acabar questionando alguma coisa, porque ali na mensagem que eu nunca vi. Não, e ainda mais em tempos... Pastor, mas isso aí... Não claro, não que eu seja contra isso, mas nós vivemos em tempos também que... eu sou novo, mas já vi, eu consigo ver algumas ondas... Né? Não vou falar que é modismo, mas de maneiras de se passar em pregação, por pregadores, por influências americanos e por aí vai, mas você vê que a gente vive num tempo muito de conjecturas, né? Então, é difícil você ver um pregador que no meio ele pega aquela história e ele não inventa. Não que eu seja contra, eu gosto, trabalho com televisão de contar histórias. Mas, rapaz, conjectura abre um leque tão grande para questionamento e oposição. É Bíblia, mas é interessante, porque a gente vive em tempos assim. Às vezes tem pregador que o cara pega um versículo, lê e ele fica 40 minutos falando uma história em cima daquele versículo que carregava e era assim, a altura dele, e a pele, e a gente, enfim, né? Mas isso abre muita margem para... Olha, eu já ouvi algumas coisas, não, hein? André, eu já ouvi algumas coisas. Eu ouvi, por exemplo, um sujeito numa convenção aqui no Rio, com uma multidão de empresários, inclusive, dizendo o seguinte: por que Jó passou por tudo que passou? Deus me revelou. Jó não era dizimista. Hã? Eita. Daqui a pouco ele veio com outra. Por que Jesus permitiu aquela legião de demônios entrar nos porcos? Porque o dono dos porcos não era dizimista. Quer dizer, conjectura. E todo mundo só aplaudindo e dizendo amém, sem se atrever a questionar, pelo amor de Deus. Só não lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Olha só, a Bíblia, só para as pessoas entenderem de uma maneira geral, né? A pessoa que é novo convertido ou que nem, não conhece a Bíblia. Veja só. Na lei, no Código Penal brasileiro, está escrito lá, matar alguém. Aí diz a pena. Não fala assim, não matarás. Mas a norma, o mandamento que está por trás dessa norma, a norma qual é? Não matarás. A Bíblia tem uma mensagem. O principal, inclusive no livro 25 Leis, a gente fala isso na conclusão, o principal objetivo da Bíblia não é sucesso profissional, não é sucesso financeiro, é a salvação da alma, é a vida eterna. Esse é o objetivo da Bíblia. Toda ela gira em torno do plano de salvação. Lógico que tem muitos ensinamentos lá, se o camarada quer ser bem-sucedido, se seguir aqueles ensinamentos, dá certo, né? Agora, o que acontece? As pessoas não leem a Bíblia e esquecem que a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. As pessoas não conhecem a Bíblia e querem ter fé. Vão para a igreja assistir a pregação como se estivesse assistindo uma palestra. Não, a pregação ela tem que ser focada na palavra de Deus e tem que levar para onde a palavra de Deus leva. Então as pessoas não podem ficar inventando mensagens, nem palestrando em cima do contexto, de um contexto que é a salvação de almas. Então, o que acontece? As pessoas vão para a igreja, tudo bem, que durante uma pregação até entendo que não dá para interromper, não dá para fazer uma pergunta, enfim. Seria ótimo que as pessoas fizessem as perguntas depois e questionassem, e fossem atrás das informações. As pessoas, às vezes, assistem pregações que são contraditórias, por exemplo, nas televisões. Tem muitos programas de televisão, das diversas igrejas, e assistem pregações que são contraditórias. Um fala uma coisa e o outro fala outra coisa diferente. Um faz um tipo de conjectura, o outro faz outro tipo de conjectura. Leituras que, às vezes, conflitam com uma direção central da Bíblia. Só tem uma única maneira das pessoas não se confundirem, que é conhecendo a Bíblia, que é lendo a Bíblia. Eu não consigo entender direito como alguém consegue ser cristão sem ler a Bíblia.
Como é que consegue ter fé sem ler a Bíblia? Eu afirmo que se não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia de alguma maneira, não se envolve com a Bíblia, impossível ter fé, impossível vencer o pecado, impossível agradar a Deus. Então, as pessoas hoje não, são crentes assim no oba-oba. Muitas pessoas não querem compromisso com a palavra de Deus. Ah, porque o brasileiro não tem hábito de ler. Olha, não tem jeito, vá adquirindo o hábito de ler aí se você quiser ser um cristão firme, forte, diante de Deus. Porque é muito difícil você ter fé, aliás, é impossível você ter fé se você não conhecer a palavra de Deus. É impossível, porque a fé não é algo que é transmitido, inoculado em você. Ela vem de uma mensagem viva que é a palavra de Deus. Na verdade, eu sempre digo aos fiéis da igreja que eles devem estar na questão da interpretação bíblica e aquilo que eles vão ouvir sobre a palavra de Deus, eles devem se focar nas doutrinas fundamentais, imutáveis, que são aquelas que de igreja para igreja, não importa qual for a igreja, ela vai ter que ser a mesma coisa. Tanto na igreja A, ou B ou C, só quem salva é Jesus. Isso é fundamental. Quando chegar em outras coisas que se discutem, doutrinas, como, por exemplo, na área escatológica, né? Há uma discussão eterna nessa área. E não conclusiva, né? Porque dá diversas correntes. Não são fundamentais. Por quê? Porque a gente até brinca assim, ó, fundamental aceitar Jesus como Salvador, um dia chegar no céu, e aí a gente perguntar o que era aquilo. Deixa eu perguntar aqui, como é que é o E céu? perguntar para saber se estava certo ou errado. Só que a gente não vai perguntar, porque a glória vai ser tão grande. Não é outra coisa, como é que é o céu? Não vamos perguntar nada disso. Descreve o céu. Santo Agostinho dizia, né? No essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Mas em tudo, caridade ou amor. Então, concordo plenamente com o Bispo Ronald. Há coisas que são essenciais, que não há o que se discutir, e não adianta querer inventar roda. O que me assusta é quando eu vejo gente dizendo que recebeu visitas angelicais e que começa a descrever visões, não que eu não creia que haja espaço para esse tipo de experiência mística espiritual. O problema é quando eu construo em cima dessa minha mística uma doutrina. Então, um anjo apareceu para mim, pediu que eu escrevesse, e agora é isso, isso, isso. Não, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Mesmo que um anjo do céu, ou nós mesmos, ele se coloca na berlinda, venhamos com um evangelho que vá além do que está escrito, seja anátema. Qual pregador hoje que vai chegar diante do seu povo e vai dizer, irmãos, se qualquer dia desse eu chegar aqui com outro discurso, estou falando de coisas essenciais. Perfeito. Por favor, se levantem e me deixem falando sozinho. É um tiro no pé. Mas você tem que amar mais a verdade do que a seu próprio ministério. Porque eu vou passar. Meu pai agora completou 13 anos que ele passou. Vai chegar o meu dia de passar. E a verdade é que vai permanecer. Então nós temos que viver essa verdade de tal maneira a ponto de estarmos dispostos a morrer por ela. Porque se eu não estiver disposto a morrer por ela, então não é convicção. Na verdade, eu abracei um discurso de que, de alguma maneira, vai me locupletar, de alguma maneira vai me ajudar, mas que eu não me fio, eu não hipoteco a minha alma nesse discurso. Então, se é evangelho, se é a verdade eterna, vale a pena viver, vale a pena morrer por ela, só não vale a pena matar por ela. Só não vale a pena querer se interpor no caminho dos outros, como eu vejo muita gente fazendo, desmoralizar os outros. A gente pode discordar sim, mas manter aquele nível, se amando, entendendo que Jesus disse, nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o mais importante de tudo, o essencial dos essenciais é o amor. Deus é amor. Observa que os irmãos, por exemplo, existe hoje um negócio de mudar muito de igreja, de uma para outra, e quando você vai ver a motivação da mudança deles, não, é porque num lugar tal tem um ministério de louvor bonito, no lugar tem uma orquestra bonita, e eles não estão biblicamente direcionadas. Se a Bíblia realmente, se a verdade bíblica fundamental está sendo pregada ali, não. Ele quer, tem um coral lindo, tem ar-condicionado. Mas tem uma turma aí lá em Bangu, que está oferecendo, tem uma turma oferecendo desconto no dízimo. É verdade. Tem igreja aí agora cobrando 7%. Veja, eu estou lá em Bangu, a igreja em Bangu que não tem ar-condicionado, isso é fundamental, agora tem que ter. E aí passa aquele carrinho de som dizendo, vai na nossa igreja, lá tem ar-condicionado. Mas não fala que tem também a mensagem. Se tem Bíblia, se tem Jesus, não, tem ar-condicionado.
E o cara lá num calor violento, não tem ar-condicionado na casa dele, sabe de uma coisa? Eu vou passar umas 2 horinhas ali, pelo menos, dar uma refrescada, e aí fica naquela passagem, refrigera minha alma, Senhor. Agora, será que a culpa desse analfabetismo bíblico não estaria em nós? Eu digo na nossa classe de pastores. Por quê? Antigamente, os cultos eram divididos da seguinte maneira. Tinha aquele período de louvor, meia hora, depois 1 hora de pregação. No finalzinho, ofertório, às vezes o ofertório antecedia a palavra, mas a mensagem sempre tinha lá 1 hora de pregação. Hoje, você tem 1h30 de louvor, você tem meia hora pedindo dinheiro, e no finalzinho, aqueles 10 minutinhos, irmão, só para não ficar nas minhas palavras, eu deixo com vocês o salmo de número qualquer coisa. Quer dizer, as pessoas, elas não buscam. Um dia desse, um pastor amigo meu, dissidente de um determinado ministério, veio me confidenciar a razão por que ele havia deixado aquele ministério. Ele disse que a liderança reuniu todos os pastores e deu a seguinte orientação: a partir de agora, sermão de domingo, água com açúcar. Pô, mas como assim água com açúcar? Porque isso vai levar as pessoas a terem uma sede tão grande que nós vamos oferecer, saciar essa sede num encontro. Mas, para participar desse encontro, na época, isso já tem mais de ano, R$400. Quer dizer, é uma coisa articulada, pensada. Vamos deixar o povo com fome da palavra para depois oferecer por um valor. Quer dizer, gente, Isso é loucura. nós estamos vendendo o invendável. Loucura. É para a gente dar de graça, que a gente recebeu de graça, como está na palavra. E outra coisa, gente, olha só, a Bíblia, ela tem que estar diariamente na vida da gente, diariamente, todos os dias nós temos que estar pensando e refletindo nos nossos atos com relação à Bíblia, porque a gente faz escolhas, as nossas escolhas devem estar baseadas na Bíblia. Como as pessoas pecam cotidianamente, vamos dizer assim, como elas vão tratar o seu próprio pecado, como é que vão se arrepender diante de Deus, como é que vão ter forças para mudar. As pessoas, elas decidem diariamente um monte de coisa, como decidir fora dos parâmetros bíblicos, porque, na verdade, na sociedade existe uma série de éticas. Existe a ética que você engana em nome da ética, existe a ética que você omite em nome da ética, existe tanta conversa afiada, você usa a ética para fazer coisa errada em nome da instituição que você representa. É tanta coisa errada que é condenado pela Bíblia. E hoje, inclusive, o sim, sim, não, não, isso virou coisa de outro mundo. Na verdade, em nome de um monte de coisas, as pessoas sim, sim, não, não é um negócio que não funciona. Ter palavra hoje, você que conhece mais a cultura americana do que eu, dizem que lá, você pode confirmar se você souber, tem um ditado que diz o seguinte: se você perdeu dinheiro, você não perdeu nada. Se você perdeu os amigos, você perdeu alguma coisa. Agora, se você perdeu a sua palavra, você perdeu tudo. Hoje, ter palavra virou um negócio difícil. As pessoas falam uma coisa e depois não assumem mais o que falaram. Tem um compromisso. Quando a Bíblia diz no Salmo 115, está lá, está na Bíblia. Gente, está lá. Quem habitará no seu tabernáculo, no seu santo templo? Aí aquele que é puro de mão, limpo de coração, tal. E lá embaixo fala assim: aquele que, empenhando a sua palavra, mesmo que tenha dano, não muda. E hoje empenhar a palavra, hoje não vale mais nada, quase. Isso na ética social. Agora, eu vou dizer uma coisa: quem segue a ética da palavra de Deus, ele acaba se dando bem, não é porque tem, é porque estrategicamente dá certo, e sobretudo, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. Se você cumpre, ele faz acontecer as coisas que estão, os resultados que estão aí, que Deus ele se empenha em fazer o que ele promete. Então, siga a Bíblia, conheça a Bíblia, antes de você sair correndo para o evangelho artístico, para o evangelho ativista, para o evangelho cultural. Siga o evangelho de Cristo na palavra de Deus, que esse vai transformar a sua vida e levar você para o céu. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Vamos abordar um pouco o que está por trás de uma má interpretação bíblica ou de uma heresia. Seria ignorância? A pessoa não conhece, falta mesmo de conhecimento? Seria algo tendencioso e malicioso aí para poder fazer alguma coisa ou ter, enfim, mando sobre algum povo, alguma ideologia? Seria o amor pelo dinheiro, o amor pelas multidões? O que vocês acham historicamente e hoje, se a gente pudesse pegar alguns exemplos e começar a traçar, o que está por trás dessa disseminação de uma má interpretação ou de uma heresia? Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, o Antenados volta já já.